Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje é dia 16 de novembro, 19 horas. Eu tô aqui na Gran para receber 3 rapazes que cuidam de suas mães. E o Marcel já chegou. Já tô vendo ele aqui. E hoje a gente vai ter um papo gostoso com cada um deles. Trocar experiências, trocar informações. E eu quero convidar vocês, para quem vai assistir depois essa live, de se inscrever também no YouTube, no canal Minha Mãe Tem Alzheimer. Eu vou deixar o link depois aqui nos stories, tá? Deixa eu ver aqui se já tá tudo funcionando. Ok, beleza, tá tranquilo. Já estamos com 2 pessoas chegando. O nosso segundo convidado acabou de chegar. Falta apenas o Matheus. E vamos lá, vamos lá. Vamos começar, né? Preparando tudo aqui. Eu queria dizer para vocês que às vezes a vida, né, nos prepara algumas surpresas. Nem sempre essas surpresas são positivas, mas a gente deve levar para o lado positivo. De repente é para um crescimento, é para um desenvolvimento. Então, não adianta a gente ficar triste, chorar, se lamentar, mas sim procurar aprender algo novo. Então hoje eu queria estar passando essa mensagem para vocês, que a vida vale a pena ser vivida, tá ok? Eu vou começar a chamar os nossos convidados. Vamos ver aqui. Seja bem-vindo, meu querido. E aí, como é que você está? Vamos ver? Vamos ver se eu consigo chamar mais um aqui. Olha só. Tudo bem? Como Tudo é que tá bem, o e som? você? Tá Não tá ótimo. bom? Não, não tá bom. Tá Tá truncando. bom. Deixa Não. eu ver aqui se eu... Oi? Você tá me ouvindo? Tô perfeitamente. Já chamei o Agora Vitor. tá bom. Não, antes o som tava truncando, agora melhorou. Melhorou, né? Já Sim, tá chamei o bom. Vitor. Olha Oi, ele Vitor. aí. Já. Olá, tudo bem? Tudo bom, Oi, Vitor? Ana, Tudo tudo bem, bem? né? Olá, tudo... Tudo. Beleza, Marcel? Tudo bem, Como é Vitor. que E tá a você? dona Miriam? Graças a Deus, tudo bem. Olá, dona Miriam. Oi, mãe. Tá na Ó, elegância, hein? fala oi aqui, ó. Ah, é Tá legal. na elegância. Tô vendo, só tô vendo. Uhum. Estou esperando apenas o Matheus entrar, mas a gente pode ir conversando um pouquinho, se apresentando um pouquinho, enquanto o Matheus não chega. Tudo bem para vocês? Sim. Tudo, então tá bom. Então, eu queria apresentar primeiro o nosso amigo que entrou primeiro aqui, né? Português perfeito. O Marcel. A sua mãe se chama Micheline Jolie, é isso mesmo? Micheline Jolie, isso, exatamente. Francês? Ela é francesa. A nossa família toda é francesa. Minha mãe veio para o Brasil, ela tinha 9 anos. Veio um pouquinho, alguns meses antes de estourar a Segunda Guerra. Vieram todos. Ah, ok. Matheus já chegou, já deve estar entrando já já que eu mandei o convite para ele. Já Ó, entrou, olha Matheus. só. Tudo bem? E como é que está a dona Fala, Zilda? Matheus. Opa, Ô, Matheus. opa, boa noite. Obrigado por vocês terem me
Beleza? Obrigado por vocês terem me aguardado aí. Tá corrido. A minha mãe, ela teve alta ontem. Ela ficou 24 dias internada. Então, tá bem corrido agora. E ela tá se recuperando bem, né? Ainda não tá 100%, mas em vista de como ela ficou quando da internação, ela tá muito bem. Fico feliz, fica feliz mesmo, fico feliz mesmo. O Marcel estava falando que a origem da mãe dele, que chegou no Brasil com 9 anos de idade, é francesa. Eu vejo as fotos, é uma elegância, né? Tanto um quanto o outro. Isso é uma marca registrada deles, a vaidade dela é mantida. Ela tem Alzheimer, no caso. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa história, para o pessoal te conhecer, porque é a primeira vez que você vem no meu canal. O Matheus é a segunda e o Vitor já tem até carteirinha já carimbada. Quando ele fizer 10 lives, ele ganha um brinde. Uma marmita. Marmita, né? Bom, então vamos lá, eu vou tentar ser breve. Sim, A minha mãe, ela é francesa, veio para o Brasil com 9 anos, e acho que a intenção dos meus avós era voltar à Europa depois que a guerra tivesse acabado. Mas, enfim, meu avô se estabeleceu no Rio de Janeiro, depois veio para São Paulo, ele era engenheiro. Naquela época não havia engenheiros no Brasil, ele se deu bem aqui e aqui ficou. E a minha mãe, depois da guerra, coincidentemente, conheceu meu pai aqui no Brasil, que também era francês. O meu pai veio em 50... É uma coincidência muito grande. E aí, meu pai veio depois da guerra. E eles se conheceram no restaurante onde meu pai se instalou. Minha família paterna montou um restaurante e aí se conheceram lá. Então, eu sou filho de pai e mãe franceses, e meu pai, quando veio para o Brasil, ele era viúvo e tinha uma filha, que era a minha irmã, também francesa. Isso quer dizer que, da minha geração, somos só 2 brasileiros, o meu irmão e eu. A minha mãe trabalhou muito, estudou muito e trabalhou até os 73 anos de idade, e talvez essa parada do trabalho dela tenha ajudado, a gente não sabe, né, a ela ficar com demência, porque ela não aceitou bem essa ideia. Quando ela tinha 78 anos, então 5 anos depois de parar de trabalhar, ela começou a apresentar os primeiros sintomas. E aí ela sozinha foi ao neurologista, e ele disse a ela que ela estava com Alzheimer, e logo de cara já mandou tomar donepezila. A minha mãe tem 92 hoje, faz 92 daqui a alguns dias, então ela está diagnosticada há quase 14 anos, e a gente vem nessa... 14, né? Ela tinha 78 quando foi diagnosticada, está com 92. E a gente vem nessa atuada, cuidando dela nesse tempo todo. 14 anos é bastante tempo, né? E apesar de tudo, ela está muito bem. Como você disse, Juana, uma das coisas que ela não perdeu foi a vaidade. Eu acho que isso é um ponto muito positivo, né? Ela vai ao banheiro fazer xixi, por exemplo, ela para em frente ao espelho, se penteia, se passa batom. Ela está sempre arrumada, né? Às vezes eu coloco uma roupa que não está legal, ela fala, essa roupa não está boa. Então, assim, eu tenho procurado ao longo desses anos todos, sobretudo ao longo dos últimos 10 anos, manter aquilo que eu percebo e tenho percebido cada vez mais que faz bem à minha mãe. Se alimentar bem, passear, ouvir música, a questão da vaidade e tudo mais. Então, assim, 14 anos de experiência com Alzheimer é considerável, eu digo, né? Então, vamos discutir um pouco e apresentar algumas coisas que você for colocar aqui. Quero dizer também, claro. Matheus, Vitor, que é um prazer conhecê-los virtualmente. Somos guerreiros, né? Porque não é fácil. Não é fácil. Sim. Eu estou vendo aqui que vocês dois são extremamente jovens. Eu já sou idoso. Nem tanto. Estou na flor da idade. Então, vocês estão na flor da idade. Tá bom, então eu imagino que as respectivas mães de vocês sejam, em relação à minha, bem mais jovens. Então, acho que é legal também a gente traçar um paralelo aí em questão da idade.
Porque Uhum. só os mais idosos, né? Sim, com certeza. E também nós temos um detalhe: o Mateus, ele cuida da mãe que teve um AVC, né? Teve Ah, um AVC. Então, é filhos que cuidam mesmo. Eu tive o prazer de conhecer a história do Mateus no mês passado e acompanhei a internação da mãe dele através de outras pessoas que estavam fazendo esse acompanhamento, no caso, e a gente precisa focar, porque se não me engano, o Vitor tem uma faixa de 30 anos, não é isso, Vitor? 31 essa semana eu bom. fiz. Em termos, essa semana. Eu, Então tá. Parabéns. eu nem me lembro Valeu. quando eu tinha 31. Não lembra? Eita Não. ferro. Cabelo, Tá cabelo. certo. Hum, É, eu tinha mas lembra cabelo. quando tinha cabelo? Faz tempo. Oh, tá certo. Vou aproveitar o Agora, meu o aqui Matheus, ainda, por enquanto. aproveita, aproveita. Matheus também está nessa faixa de 20 e pouco, 30 anos, né? Tô com 34. 34. É. Olha aí, o Vitor é o caçulinha. E aí? É o caçulinha da história, certo? Agora, vamos aproveitar o ensejo aqui do Marcel falando, né? A faixa de idade. Quer dizer, a mãe dele começou com sintomas depois dos 70 anos. E ele já com 34, 35, 50, né, por aí, começou a cuidar da mãe. Eu não sei com quantos anos, né? Eu estou mexendo contigo e brincando, tá? Você é 47. professor também. Eu Oi? tinha 47 quando a minha mãe Certo, apresentou os primeiros sintomas. E sim, eu sou professor. sim, né? E, na opinião de vocês veem diferença de vitalidade no cuidar, de estar à frente desse cuidado com a mãe de vocês, no caso, independente de ser um AVC, de ser um Alzheimer, de ter sido uma cirurgia? Vocês veem isso, essa diferença? Cada caso é um caso. Cada pessoa vai enfrentar de um jeito, mesmo que com o mesmo diagnóstico. Tem muita coisa que influencia, né? Ambiente, pessoas, criação, personalidade, medicação, né? Eu acho que tudo isso gera um domo diferente para cada um, mesmo que o pronome seja o mesmo, entende? Sim, para quem não sabe, tá? A, a dona Miriam, ela tem o Alzheimer precoce. Ela foi diagnosticada com 50 e alguns anos, no caso. 54. Obrigada pela cola, porque são os três, né? Aí valeu. Com 54 anos. E você já cuida dela há quanto tempo? Fazem 6 meses. 6 meses, né? Você não é filho único, que eu sei. O Matheus é, e o Marcel também. São Não, filhos únicos. Não? não. Como eu disse, né? Eu tenho o meu irmão, que Tem um também é irmão. brasileiro, Tem um irmão. mas Tem razão. ele mora longe, faz 2 anos que eu não o vejo pessoalmente, mas converso por telefone todos os dias. E a minha irmã, Sim. que era filha do meu pai, como eu também disse, ela faleceu faz 10 anos. Correto, correto. Ela tinha esclerose múltipla, também passou um perrengue muito duro e acabou morrendo de infarto. Mas já faz 10 anos. Mas isso quer dizer, Sim. eu tô aqui sozinho cuidando da minha mãe. É como Uhum. se eu fosse, nesse caso, filho único. Foi isso que eu Sim. associei, né? De você estar sozinho cuidando dela. Foi nessa Isso. associação. Agora, o Matheus, no caso, é filho único, certo? Sim. Só respondendo Certo. a sua pergunta, como o Vitor falou, realmente cada caso é um caso muito específico isso. Porque a gente não é confrontado com isso ao longo das nossas vidas.
Nós vemos, às vezes, o nascimento de crianças com forma corriqueira, aquilo que eu já disse para você, é algo que às vezes desperta muita atenção, Uhum. e a velhice, às vezes, a gente não olha tanto para isso, né? A gente vai Sim, começar a olhar mais para a velhice quando a gente começa a ser confrontado com isso. No caso, né, de nossas mães aqui. Então, cada caso é um caso, e o que diferencia o que eu estou vendo hoje para quando eu comecei a cuidar da minha mãe há 10 anos é justamente essa troca de ideia e de informações. Não tinha até então nenhum diálogo nesse sentido, não. não tinha perfis nesse sentido, não tinha troca de ideia. E isso é muito importante, porque às vezes a dica do outro ou o outro fala assim, cara, eu fiz dessa forma. Você pode pegar aquilo para si, uma informação, um apoio. Então, a rede de apoio, né, ela tem mais um elemento agora, que é essa troca de informações e de histórias com outras pessoas que passam situações Uhum. semelhantes, né? Às vezes, cada caso realmente é um caso, mas a gente pode, numa troca de ideia, às vezes, pô, peraí, você faz assim? Cara, eu vou fazer desse jeito também, ou não, eu faço desse jeito, enfim. Eu acho que a gente poder estar reunido aqui hoje para conversar sobre isso é um avanço muito grande e eu acho que vem a somar tanto para nós quanto as pessoas que estão assistindo, porque às vezes tem pessoas aí que não passaram por isso ainda. Mas se um dia isso chegar a acontecer na vida dessas pessoas, elas vão falar assim, pô, peraí, eu sei onde buscar informação, eu posso conversar com eles, eu posso Correto, buscar isso na internet e vou encontrar. correto, Perfeito. correto. Isso aí é muito importante. Agora, bem, só para voltar um pouquinho à fita, né? Só voltando um pouquinho à fita, o Matheus, a mãe dele teve um problema de câncer. Pouco tempo depois, ela sofreu um atropelamento, que houve uma fratura de um fêmur, certo? E para fazer o tratamento do câncer, não podia fazer a cirurgia do fêmur, por causa da quimio. Foram 28 sessões, ele acompanhou a mãe, e depois disso, ela fez essa cirurgia, já estava começando a caminhar, a se exercitar, só que aconteceu o AVC, isso há 10 anos atrás. Uhum. E no caso do Matheus, só apresentando o pessoal, né? Ele, por ser filho único, ele fez... Tudo bem? Uhum. Ela apareceu aqui, ela já está indo deitar. Que belezinha. Sem problema. Curiosíssima. Vai, Conversar. eu já te chamo lá, vai lá deitar. Você vem? Quando? Daqui a pouco. Com relação ao AVC, ele já trata da mãe já há 10 anos e houve agora uma internação que já permaneceu 24 dias e que acredito que tenha sido dias terríveis, né? Porque cada internação que nós sofremos, os nossos familiares são péssimos, certo? Depois eu quero que o Vitor fale um pouquinho, né, da dona Miriam, que com 54 anos teve o diagnóstico e ele está cuidando dela há 6 meses. E ele faz muita brincadeira, ele faz muito TikTok, ele trabalha muito com música, ele é cantor, no caso, e isso tem ajudado muito essa cognição dela. E eu só quero mostrar para o pessoal que quando eu convido vocês para contar a história de vocês, é justamente para mostrar que a gente não está sozinho. Seja numa demência, seja num acidente vascular, seja numa cirurgia mais séria, ou uma outra doença, que algumas pessoas não gostam de falar nomes, né? Mas não vejo problema nenhum, de câncer ou outras, né? Como AIDS, etc. A gente precisa estar focado na pessoa. Manter essa pessoa que é as nossas mães ou os nossos pais, seja lá de quem a gente cuida, se é a esposa que cuida do marido, etc., focar sempre nessa pessoa. Como é que ela era antes dessa demência ou desse acidente? E procurar manter, como o Marcel fala, manter a vaidade. É isso que ela gosta? Então, vamos respeitar essa vaidade. Quando ela não gosta daquela roupa, sem problemas.
vamos trocar, vamos ver o que a pessoa tem ali e que gosta de fazer e continuar fazendo, né? Matheus, eu esqueci de falar para você uma coisa. Se por acaso você precisar em algum momento dar atenção à sua mãe ou qualquer outra coisa, você fica hiper à vontade. Eu sei que sua mãe recebeu alta ontem, você pode ficar um pouquinho tranquilo, tranquilo. Tá? Obrigado. Isso aí é básico. Tá? Focar na pessoa, junto com o familiar, e procurar desenvolver o quê? Atendimentos visando esse lado positivo para se manter o máximo possível de cognição, o máximo de tempo à frente, certo? E eu queria saber de vocês os medos, tá? Vamos por idade, né? Vamos começar pelo Vitor. Enganei todo mundo agora. Por idade. Vamos começar pelo Vitor. Vitor, quando você recebeu esse diagnóstico, quando você viu, qual foi o teu primeiro grande medo? Depois eu conto o meu. Olha, eu costumo falar e englobar algumas coisas nesse mesmo comportamento que eu tenho, que às vezes dizer que eu sou meio lento. Lento por quê? Lento para processar algumas coisas, lento às vezes para assimilar alguns choques. Então eu dificilmente traumatizo com um choque, digamos assim, sabe? Isso foi uma... Eu sinto que eu não vejo isso como um defeito e nem também como um superpoder, sabe? Uhum. Mas é um traço de personalidade que me fez passar por esses percalços que a minha mãe passou e a gente passa junto, né? Porque a gente era criança, foi em 96 que ela teve um primeiro trauma, né? Onde ela já foi um milagre a partir dali. Então, o que minha mãe é hoje, se ela é o que ela é hoje, em nenhum momento ela se tornou um milagre por causa da doença. Ela já foi um milagre desde quando ela recebeu essa segunda chance de vida, que foi no parto em 96. Só para alinhar a história, ela teve um parto em 96, o terceiro filho, e depois desse parto, ela na mesa de cirurgia, na hora de fechar, ela teve uma parada cardiorrespiratória, ela teve um mal súbito, né, e sem explicação, e conseguiram reanimar ela, só que daí posteriormente ela teve uma infecção hospitalar, que se manifestou e ela voltou para a UTI. E eu me lembro de uma cena em que por isso que eu falo que eu não sinto que o trauma para mim é tão forte, mas eu lembro de uma cena muito interessante, assim, muito forte na minha vida, que foi quando eu estava com meu pai naquelas portas de UTI que tem duas janelinhas, uma em cada porta, aquelas portas que se abrem assim pelo meio, né? Sim. E eu via que conhecemos. Pois é, na época eu tinha 6 anos de idade, né? Então tenta mentalizar aqui o tamanho que é uma criança de 6 anos. Então eu não tinha condições de entender o que estava se passando, né? Mesmo que meu pai me contasse, né? E aí então eu vi o meu pai bem desesperado, olhando na janela e tal, ele estava chorando, né? Claro. E aí eu perguntava, eu sacudia ele assim, ele já a ponto dele pegar, me levantar, colocar na janela, e eu lembro de uma cena que não sai da minha cabeça, que é o médico em cima dela com o desfibrilador nas mãos, e ela tendo aqueles saltos assim dessa altura assim da cama, da maca, né? Foi muito impressionante assim. E ela voltou. Quando ela voltou desse choque, ela foi induzida ao coma. E acredito que após alguns dias em coma, os médicos queriam acordá-la, né? Tirar a sedação para que ela pudesse acordar. Só que eles já previam, né? De fato, eles avisaram antes, falaram, olha, pode ser que ela acorde, pode ser que não, pode ser que ela volte vegetativa, pode ser que ela não reconheça ninguém, porque ela teve dano cerebral. Isso é fato, né? Porque ela ficou 3 minutos e 37 sem oxigenação no cérebro, né? Aí a galera já vai começando a desligar os computadores. Não, que isso. Que isso. Mas existe, né, uma perda neuronal, né, de queima de neurônios, né, após um certo período de falta de oxigenação. Você associa essa demência a essa situação
caso? Não só necessariamente, né? Mas o que deu o gatilho necessário para que essa doença se manifestasse de forma mais precoce, né? E mais agressiva foi esse fator determinante, né? Porque os médicos disseram, porque quando ela acordou, Juana, ela reconheceu a todos, ela reconheceu o filho dela, reconheceu o recém-nascido, ela reconheceu a família dela, tudo, ela sabia tudo. E aí já foi um milagre aí já, entendeu? Minha mãe Já. veio a manifestar os sintomas de Alzheimer agora em 2018, entendeu? Então ela viveu de 96 até 2018, ela viveu uma vida alegre, ela viveu uma vida cercada de pessoas que ela amava e que faziam muito bem a ela. Então ela se cuidou, ela anotava tudo, entende? Então assim, quando veio o diagnóstico, não foi assim algo tão impactante, porque o que antecede geralmente o Alzheimer são depressões, são problemas que você percebe falando não é mais a mesma pessoa, de certa forma. Sabe o que eu uso para dar uma ilustrada nesse sentido? Depois de 96, o feijão dela nunca mais foi o mesmo. Sabe? Quando a pessoa esforçada, ela tentava acertar o ponto do feijão sempre, só que ela nunca mais acertou. Então, assim, são coisas que vêm desencadeando, né? Depressão pós-parto e uma vida complicada na vida amorosa também, né? Que meus pais se separaram em 2002. E quando ela veio a manifestar agora em 2018, ela foi morar com o meu irmão e aí eu pude ter, com a pandemia, a oportunidade de chegar mais próximo dela, porque eu trabalhava com eventos. Chegando mais próximo dela, eu consegui entender que eu poderia trazê-la para cá, para minha cidade. E hoje ela está comigo, fazem 6 meses. Ok, ok. Quer dizer, foi uma opção sua buscá-la e ficar contigo para cuidar. Olha, para falar bem a verdade, nós saímos de Maringá, a 150 quilômetros daqui, que é onde meu irmão mora e é onde eu estava lá para ajudar. E a gente veio para Umuarama e fomos olhar em todas as casas de repouso, saber o que é, como é, sabe? A gente foi conhecer todas e só que o que a gente vê são casas limpas, casas organizadas, só que a legislação permite-se que cuidem-se de vários ao mesmo tempo, né? Então é difícil ter aquele cuidado exclusivo e não tem como também manter um cuidado exclusivo, senão ia ser uma clínica de 7 mil reais, né? Isso é impossível. Sim. Então, como não temos essa condição financeira, né? Nem de criar uma clínica para ela, e nós não achamos viável, na verdade, né? Porque a decisão foi minha, né? Meus irmãos e meu pai disseram assim, olha, filho, é por sua conta. Se você achar que você não tem como, se você não quer nem tentar, vamos colocar ela na casa de repouso, não tem problema. Ela ia ser bem cuidada, bem tratada, acredito que sim. Só que eu quis tomar um ano, eu quis me dar um prazo, eu falei, eu preciso de um ano pelo menos, com ela comigo, em casa, eu dou conta. Eu me propus a dar conta, entendeu? Aceitei o desafio Tá dando bem. exato, e estou cumprindo o desafio Tá indo bem. como uma promessa, não só para mim, né? Como envolve muitas outras coisas e muitas outras pessoas. Eu não prometi para ela que ia cuidar dela só por ela, né? Existem todos os outros fatores. Eu estou ensinando um legado muito bonito para o meu filho, né? Espero que se um dia eu precisar ele tenha condições e sabedoria de cuidar, porque foi o que ele aprendeu com o exemplo, né? E isso é muito importante. Eu sinto que a oportunidade que eu tenho hoje, que o Matheus tem, que todos que nós que cuidamos das pessoas que a gente gosta, a gente tem uma oportunidade viva de demonstrar não só para as pessoas, na verdade o foco não é as pessoas, é a nossa consciência, é a nossa escadinha para o céu, digamos assim, sabe? Eu costumo pensar que eu estou fazendo alguma reserva lá em cima, diante da oportunidade que a gente recebeu de estar aqui cuidando de algo tão precioso para Deus, que é entregado de mão beijada e totalmente indefeso, entendeu? Então é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é uma satisfação, é uma missão muito boa. É isso aí, tudo bem. Agora, Matheus, ou era você, né? Você disse com relação a qual que são os nossos medos, né? Bom, Isso. nesse tempo todo, né, passei por vários processos, ainda passo. Eu falo que eu não aprendi a cuidar, eu ainda estou aprendendo.
Enquanto eu achar que eu estou aprendendo, eu vou ter sempre condição de estar buscando mais conhecimento, buscando mais oportunidade de tentar fazer o meu melhor. Bom, no início de tudo, eu não tive medo, porque como foi uma sequência de coisas, né? O câncer na mesma semana foi atropelada, ali alguns meses teve o AVC, eu não tive tempo de ter medo. Quando essas coisas começam a acontecer, você faz o que tem que ser feito. E ao longo dessa trajetória, de todos esses anos, eu falo para você que o medo que eu tenho é uma única coisa, é não tá bem, né? Esse é o meu único medo, porque essa parte do cuidar a gente já pegou um pouco da manha do cuidar, você sabe como é que é o dia a dia, a rotina, então essa parte eu já aprendi a levar. Agora o que eu tenho medo é, por exemplo, eu não me esgotar psicologicamente, mentalmente e ficar doente também. Então, o que eu busco hoje são ferramentas para que isso não aconteça, né? Então, eu tenho a ciência disso. Então, hoje, meu único medo é Essa, esse. E, essa era a minha próxima pergunta, o é, cuidar, né? O que que você faz para se cuidar, no sim, caso? então, o meu medo é esse, porque nesses dias que minha mãe ficou internada, nos 3 primeiros dias eu chorei bastante, eu fiquei bastante triste, porque é normal de acontecer. E claro que a possibilidade da minha mãe partir vinha na minha cabeça todo o tempo. Minha mãe estava numa UTI. E Uhum. depois eu comecei a entender que eu não ia ficar triste com a partida dela. Eu ia ficar triste porque eu não ia conseguir fazer tantas coisas legais que nós fazemos juntos, entendeu? Uhum. Porque, Entendi. coincidentemente, apareceu uma lembrança no Facebook do dia 27 em 4 anos de coisas que nós fazemos, que nós fizemos juntos. Então, isso me deixou muito satisfeito e muito realizado. E graças a Deus minha mãe saiu do hospital e a gente vai conseguir fazer bastante coisa juntos ainda. A minha mãe, ela disse algo para mim muito importante. Ela falou para mim que ela é mais feliz depois que ela começou a ter essas questões do que antes na vida dela. Ela passou por poucas e boas e quando ela me disse isso, aquilo me tocou de uma forma muito pesada, porque eu falei assim, poxa, imagina você passar por um atropelamento, um AVC e um câncer e agora você se sentir mais viva do que antes, quando você tinha uma vida normal. Então, por Uhum. isso que eu não meço esforços para poder deixá-la bem e feliz. Então, só para não me estender muito aí, o meu medo é esse, é eu não estar bem, não estar com a minha cabeça boa, mas tendo ciência desse medo, eu faço o possível para que eu me mantenha centrado e com as ferramentas adequadas para continuar cuidando da minha mãe, fazendo o melhor que eu posso com as ferramentas que eu tenho hoje. Uhum. E aí, meu amigo, Bom, Marcel? Vitor e Matheus, com todo respeito, eu vou lhes dizer uma coisa. Diante do relato de vocês e do que aconteceu com as suas respectivas mães, eu tenho que achar que eu não tenho problemas, porque com a minha mãe, desculpe, eu estou sendo muito sincero, porque assim, a minha Tá mãe tem, certo? a minha mãe tem Alzheimer, diagnosticado desde 2008, e ponto. E não houve nenhuma outra intercorrência, à exceção de uma infecção grave que ela teve urinária, que ela precisou ficar 8 dias na UTI, depois mais 7 dias no quarto. Foi grave, mas passou e ela não tem nada mais, tá certo? Então, assim, vocês têm uma experiência um pouco diferente da minha, porque as suas mães tiveram outras comorbidades que a minha mãe não teve. Uhum. A Correto. diferença, a diferença é que as suas mães, do Vitor e do Matheus, têm mais ou menos a minha idade, né? Então, vocês cuidam de duas pessoas que têm a minha idade.
e a minha mãe tem 92. Eu acho que essa é a diferença, porque eu cuido de fato de uma pessoa muito idosa. O que eu quero dizer é o seguinte: o fato de uma pessoa chegar a essa idade, mesmo sem comorbidades, já é um problema. Já é uma questão que exige cuidados, não é? Então, eu queria colocar isso com o maior respeito por vocês. Sim. Aí, com relação ao medo, eu digo o seguinte: quando a minha mãe foi diagnosticada com Alzheimer, eu não sabia direito o que era o Alzheimer, porque a gente vem de uma família que não teve doença. Todo mundo morreu de velho. Foi ficando velho. O meu avô, o pai da minha mãe, morreu com 97 anos. Caramba. Morreu, dirigiu até os 95. Maravilha. Trabalhou até os 93. Que Vinha aqui legal. em casa dirigindo. Então, assim, o meu médico particular, ele diz que a minha sorte, inclusive, porque eu sou meio gordinho, e não me cuido, ele fala: a sua sorte é que vocês têm uma genética boa, e é verdade. Mas Sorte, tá? é sorte. Com relação ao medo, lá no início, o meu medo era justamente o desconhecido, e eu não sabia o que vinha pela frente. Eu confesso que eu fiquei um pouco desesperado com esse desconhecimento e com um breu que vinha pela frente, que eu não sabia o que ia acontecer. Mas aí, Até porque, né, te interrompendo, até porque você não tinha essas informações que hoje tem, como o Exato. Matheus comentou, né? A gente não sabia onde buscar. E os livros, parte técnica, o dia a dia do cuidar, o dia a dia das situações de querer ir para casa, aquela síndrome do entardecer, no caso do Matheus, como fazer uma alimentação, como optar em fazer uma alimentação oral ou não, porque agora eu esqueci o nome, tá? Vocês me desculpem. E aí por diante, não tinha. 14 anos atrás não tinha nada disso. Quando eu era bem garoto, então vocês imaginam, a Priscas Eras, não se falava sobre o Alzheimer, e as pessoas também não viviam muito como se vive hoje. Eu me lembro da minha avó, da minha avó falando: fulano está esclerosado, né? Então, mas assim, a pessoa ficava esclerosada, né, entre aspas, com 70 anos no máximo, né? E aí acabava morrendo. Estava caduco o Vitor, né? Mas o termo que a minha avó usava: fulano está esclerosado, quer dizer, já não estava batendo bem. Evidentemente que já era o Alzheimer. O que acontece é que as pessoas têm vivido mais. A expectativa de vida vem aumentando paulatinamente. Agora um pouco menos em função da pandemia, né? Que eu tenho acompanhado. Nos Estados Unidos, por exemplo, em função da pandemia, a expectativa de vida diminuiu 1 ano e meio. Caramba. É muito doido isso, né? Mas hoje em dia se fala naturalmente de uma pessoa com 90 anos. Né? Essa semana agora vi na televisão uma senhora de 105 anos participando de uma corrida de 100 metros. 105 anos. Então, assim, virou uma coisa relativamente comum uma pessoa ter 80, 85, 90, 95 anos. Bom, mas voltando, então eu tinha medo do desconhecido. Entretanto, eu tenho percebido que assim, a maior escola que a gente tem é a própria vida. Por mais que nós aqui discutamos ou apresentemos experiências, né, de vida, situações que podem ser amplamente divulgadas, etc., como bem disse o Vitor, cada caso é um caso. A gente não pode olha, fulano tem Alzheimer, então vai acontecer assim, assim, assado, você vai fazer assim, assim, assado. Não existe isso. Cada caso é um caso, né? Cada intercorrência é diferente entre as pessoas. Hoje eu não tenho medo, hoje eu estou muito tranquilo e vou no que o Matheus disse. A minha preocupação, eu não vou colocar como medo, a minha preocupação é de eu ter alguma coisa, né? Porque eu sou cardiopata, eu já infartei 2 vezes, agora eu estou bem, eu me cuido nesse sentido, cuido só, tomo remédio, não faço mais nada. Então, assim, eu tenho medo de ter um mal súbito, algum problema desse tipo, e assim, quem vai cuidar da minha mãe? Então, as minhas vizinhas aqui, muito gentis,
no meu andar, elas têm a chave do meu apartamento, elas sabem como entrar aqui, a minha prima que mora no quarteirão de cima também, e eu combino assim, olha, se eu sumir no WhatsApp ou se eu não telefonar por mais de 24 horas, entre em contato, ou vem aqui em casa, porque se eu tiver um infarto, a minha mãe não vai perceber que eu tive um infarto, ela vai achar que eu estou dormindo, ela não tem a noção de temporalidade, entendeu? Posso ficar dormindo para ela 2, 3 dias, ela não vai perceber que eu tive alguma coisa. O meu medo é esse, mas não é medo, viu, Matheus, Vitor e Juana? Preocupação. A preocupação. Para falar a verdade, hoje em dia, eu não tenho medo de nada. Eu aprendi com a vida e com esses anos todos, né? São 14 anos, né, de experiência. Os 4 primeiros anos, a minha mãe morou sozinha, eu morava fora, ela morou sozinha, eu vinha todo fim de semana para São Paulo, onde eu estou agora, e fazia comida e tudo, telefonava várias vezes, ela ainda tinha cognição, por exemplo, de ligar para mim, lá onde eu estava morando, no Guarujá. Depois de 4 anos sozinha, eu decidi que não dava mais. Aí eu a levei para morar comigo no Guarujá. E moramos lá por 9 anos. Faz 1 ano que eu voltei para São Paulo, parei de trabalhar para cuidar dela, como estou fazendo, faz 1 ano. E eu percebo que ao longo desse último ano, que eu estou full time com ela, também por causa da pandemia, ela fez assim, ó, ela melhorou consubstancialmente. Então, às vezes eu saio rapidamente para ir ao supermercado alguma coisa, eu a deixo aqui ouvindo música, vendo alguma coisa, ela sente falta, entendeu? Ela me acorda de madrugada, ela quer ficar comigo, entendeu? Agora, ela tem 92 anos, a gente precisa considerar isso. Sim. Então, assim, medo, não tem. Não tem. Tudo Graças a Deus. bem. E só para terminar, aquele pavor que eu tinha do desconhecido lá atrás, 14 anos atrás, não tenho mais. Eu considero que não tenho mais desconhecimento, porque a vida tem me ensinado muito ao longo desse período todo. Sim, sim. Eu disse que eu ia falar qual era o meu medo, né? Na época que eu cuidei da minha mãe, diante do diagnóstico, era que ela me esquecesse rapidamente. A relação de mãe e filha é um pouquinho diferente, né? E esse receio de daqui 1 ano, 6 meses, olha só a fantasia que a gente tem. Daqui 1 ano, 6 meses, 2 anos, que ela não lembrasse mais de mim. E não é bem assim. Cada caso é um caso. E a gente precisa realmente, diante de qualquer diagnóstico, de qualquer doença, buscar informações. Buscar informações. Para que a gente se sinta o quê? Um pouco mais seguro de que alguma coisa que vai acontecer no decorrer, mesmo que seja um pouquinho diferente aqui e acolá, eu sei onde buscar essa informação. Eu sei quem aprender. Formar o quê? Uma rede de apoio, sim. Você tem as suas vizinhas, a sua prima, como agora o Matheus tem uma equipe que está ajudando ele a trabalhar, para ele poder trabalhar também. E assim por diante. É importante isso. Não só isso, mas também se cuidar. Tanto é que o subtítulo da minha página, Minha Mãe tem Alzheimer, é cuidar de quem cuida. Ou seja, a gente precisa também lembrar que a gente tem um corpo, que a gente precisa ir ao médico, a gente precisa, à medida que está envelhecendo, algumas coisas vão aparecendo, né? Como a pressão alta, talvez uma glicose, talvez isso. Quer dizer, coisas, mudar a alimentação, fazer um exercício, dormir, pelo menos tentar dormir, cortar aqueles vícios e cuidar de si para quê? Porque se a gente faltar, que também era uma preocupação, se eu ficar doente, o que eu faço com a minha mãe? Sendo filha única também. Isso é importante a gente pensar nisso. Mas eu queria saber o que vocês fazem para se distrair, o que vocês buscam em termos de lazer, ou não? Vocês ainda estão na fase só de cuidar, hein, Vitor? Levantou o dedinho ele rapidinho aqui. Organizar, né?
Então, na verdade, eu trabalho com música, né? Então, que nem eu postei esses dias. Quem que pode ser triste trabalhando com música, né? Então, como eu trabalho só aos finais de semana, ultimamente eu tenho trabalhado bastante, porém tem finais de semana que eu não toco, né? E aí, às vezes, eu aproveito para ir numa cachoeira. Perto daqui da minha região tem vários lugares com cachoeira. Eu gosto de ir com os amigos. Deixo uma cuidadora aqui em casa, né? Para eu poder ir. Eu tenho tem as pessoas que fazem freelance, né? Eu não tenho ninguém fixo, né? Não sei se o pessoal tem, mas eu preferi não pegar ninguém fixo. Eu tenho essas pessoas que vêm nos finais de semana que eu toco, ou se um final de semana que eu não tocar e eu quiser ficar em casa, eu fico com a mãe, sem problema nenhum, sabe? E aí, durante a semana, às vezes eu preciso resolver algumas coisas. A diarista que cuida da minha casa, ela também é tão solícita que ela ajuda. Fala, Vitor, se quiser, eu levanto sua mãe da cama, posso deixar ela dormir um pouquinho, pode resolver o que você tem que fazer, eu dou café da tarde para ela. Então, eu também tenho uma rede de apoio assim, muito boa, graças a Deus. Deus vai colocando pessoas assim na nossa vida, né? E parece que, beleza, entra aí, eu já sabia que você ia chegar, assim, entendeu? Então, é assim que funciona, né? Vizinho, de repente você faz amizade com tudo quanto é vizinho daqui que eu nem conhecia, entendeu? Então, tudo vai se encaixando de pouquinho, a gente já sabe que vai acontecer tudo bem, né? Entre os altos e baixos, é lógico, né? Só que esses altos e baixos, eles são dentro aqui da própria doença, do próprio dia a dia e tal, né? Tem dias que não são bons, tem dias que são melhores, tem dia que a gente consegue uma evolução, e cada evolução, cada estímulo, cada resposta é uma comemoração, né, que a gente faz, porque, poxa, consegui algo que ela não vinha fazendo, consegui fazer com que ela falasse uma palavra, então já é uma vibração, entendeu? Que a pessoa deixou de fazer e agora a gente consegue, através de estímulos, trazer de volta, é o que deixa a gente muito feliz. Mas, voltando à parte de hobbies e coisas que eu gosto de fazer, eu gosto disso daí, de ter amigos por perto, de ter pessoas que eu gosto, de ter lugares para ir e para aproveitar essa liberdade, né? Meu irmão também ajuda, tá? Eu tenho um irmão mais velho, ele fica aqui com a minha mãe de vez em quando, né? Ele mora em Maringá, só que ele vem por vezes e cuida dela, falou, eu vou fazer qualquer coisa, que eu tenho um filho de 8 anos e eu fico com ele durante a semana. Como eu falei, eu trabalho só aos finais de semana, durante a semana daí eu cuido da minha mãe. Integral. Quando não, tem essa diarista, uma cuidadora, se caso eu precise sair, a cuidadora vem, fica com ela e eu parto. E o Marcelo, consegue ter uma vida... desculpa, Matheus. Vamos inverter um pouquinho aqui. Tá. Marcelo, você consegue ter uma vida social? Alguma coisa? Olha, como é que você está? Até o final do ano passado, a minha vida social era muito intensa, porque eu trabalhava muito. Eu sempre gostei de trabalhar, acho que eu sou meio workaholic. E eu dava aulas, eu coordenava vários cursos. Então, eu estava o tempo todo na universidade, em contato com muitos alunos, muitos professores, muitos funcionários e muita gente. E, na verdade, esse era o meu hobby. Além do que, eu morava no Guarujá, na praia. Então, fim de semana a gente saía. Sempre. Menos Matheus. Mas morar na praia, o fato de morar na praia já é um outro astral, não é? Com certeza. Não custa nada. Eu morava perto da praia, dava para ir a pé, mas eu saía de carro com a minha mãe, ou não, às vezes saía sozinho, churrasco na casa dos amigos e tudo mais. Aí veio, eu me demiti no final do ano passado e junto veio, já estávamos na pandemia. Então, assim, hoje, né, de um ano para cá, a minha vida social é zero. O meu lazer é zero porque, infelizmente, ano passado eu perdi a minha tia, minha única tia, para a Covid, a irmã mais velha da minha mãe. Então, eu fiquei meio que assim, muito preocupado da minha mãe ter também. Foi uma situação muito atípica da minha tia, mas aconteceu. Então, eu fico meio que neurótico com essa coisa. Então, eu saio com a minha mãe de vez em quando, a gente sai de carro, passeia de carro, que eu sei que também é uma coisa que ela gosta muito, ela gosta de ver gente, movimento, a gente não para em lugar nenhum, né? As pessoas tiram um sarro da minha cara, porque o que eu faço? Eu paro no drive-thru de um McDonald's, compro 2 tortas de maçã, e a gente come no carro, não desce em lugar nenhum, e assim vai. Então faz um ano
diferentemente do que vinha acontecendo ao longo dos últimos 15, que eu fiquei 15 anos naquela universidade no Guarujá, que era a minha segunda casa, sempre disse isso, trabalhava lá. Então faz um ano que eu não faço nada. É porque juntou tudo isso mais a pandemia. Então eu tô dentro de casa e aí para me distrair eu leio, eu vejo filmes, eu ouço música, muitas vezes com a minha mãe, que ela gosta muito de ouvir música. Eu vejo que o Matheus e o Vitor são músicos, né? O Matheus canta, é isso, Matheus? Não, eu não canto, não. Acho que Mas só você trabalha com... eu sou policial civil, sou escrivão de polícia. Ah, então é só o Matheus. É só o Vitor, na Bom, verdade. desculpe, só o Vitor. Então, assim, é isso que eu faço, né? Até um tempo atrás eu estava saindo para fazer caminhada e deixava minha mãe uma hora mais ou menos sozinha, mas eu tenho. Depois do que aconteceu com a mãe da Silvia Schmidt, que é minha amiga, com quem eu fiz uma live recentemente, que ela caiu, quebrou o fêmur. Aliás, a minha Sim, tia, a Silvia, a minha tia também caiu, quebrou o fêmur, a história é igualzinha. E aí ela pegou Covid no hospital depois da cirurgia, porque ele caiu e quebrou o fêmur. Então, uma preocupação que eu tenho é minha mãe cair dentro de casa, né? Graças a Deus nunca aconteceu. Então, assim, então eu deixei de fazer alguma caminhada, alguma coisa assim muito, muito longa, fora de casa, uma hora e meia, com essa preocupação da minha mãe cair. Ou seja, eu estou há um ano dentro de casa, literalmente em quarentena, isolado, por causa da pandemia e por medo também de deixar minha mãe sozinha. Então, eu praticamente não saio. Mas, olha, me acostumei com isso também, porque eu criei aqui um ambiente na minha casa em São Paulo que tem música, tem televisão, tem iluminação, tem muitos livros, enfim, tem o que fazer aqui em casa. E aí, felizmente também, que a gente tem WhatsApp, tem internet, tem redes sociais, e eu fico brincando com essas coisas. Por enquanto está assim. A minha mãe já tomou a terceira dose, eu estou indo para tomar a minha terceira dose também. Vamos ver se o ano que vem eu consigo criar coragem, digamos assim, porque é o que está me faltando, para poder sair um pouco mais, para ver alguns amigos. Você, Vitor, você tem uma cuidadora, você tem uma diarista que às vezes ajuda, tem teu irmão. Eu não tenho. Enquanto eu morava no Guarujá, que eu trabalhava, eu tinha cuidadora, ficava o tempo todo com a minha mãe. Mas aqui em São Paulo, eu não quero. Por quê? Porque se você contrata uma cuidadora, ela vai tomar ônibus, ela vai tomar metrô, ela trabalha em outros lugares. Enfim, eu não quero correr nenhum tipo de risco por causa da pandemia. Então, eu estou aqui. E eu me convenci disso, que eu tenho que ficar aqui. Eu estou trabalhando bem essa questão. De vez em quando eu fico assim, meio cansado, tal, mas aí eu penso, olha, minha mãe está bem, as coisas estão bem, as coisas estão evoluindo muito bem, então passa, entendeu? E aí ligo para algum amigo, faço alguma coisa, dou uma cochilada, tomo um vinho, e aí a vida segue. Agora é você, correto. Matheus. Não, mas eu vou mudar um pouquinho a pergunta do Matheus. O que você faz de lazer com a sua mãe? Bom, Porque então. eu sei a resposta, mas o pessoal não sabe. Então, voltando um pouco, eu passei durante os 3 primeiros anos de todos os acontecimentos com minha mãe, foram anos de aprendizado, de revolta, de não aceitação, e foram anos difíceis até eu poder me estruturar, me reerguer, amadurecer tudo aquilo e entender como que eu poderia fazer para deixar a vida da minha mãe melhor, a minha e a nossa vida melhor. Então, há alguns anos, eu fui bolando coisas, inventando moda, e, enfim, muitas coisas, muitas aventuras juntos. E há alguns anos, uns 4 anos mais ou menos, eu descobri a corrida. Não sei se vocês já viram, tem a corrida que o pessoal corre com, na maioria dos casos, são pais que correm com filhos especiais, PCDs, e aí eu vi naquilo a possibilidade de poder correr também com a minha mãe. Eu não corria nada, assim, eu não sou de academia, eu frequento academia, né? E aí eu vi essa possibilidade, a gente comprou um triciclo, e a primeira vez que eu fui correr uma prova foi com a minha mãe. Então nós fomos correr uma prova de 5 quilômetros. E foi muito legal porque toda a vivência de correr com ela, as pessoas que assistiam a prova, nos motivando
a partir do momento que eu começava a correr, eu punha na minha cabeça, eu não posso andar, eu tenho que correr até o final. E aí foi. Eu não corro nem 100 metros. 5 Mas aí quilômetros, meu eu Deus. me vi motivado, então nós íamos a cidades próximas para correr, e cada corrida era algo muito emocionante, porque era a forma da minha mãe ter contato com o mundo, se sentir querida, se sentir é, ativa de uma certa forma, né? Então, Uhum. a corrida foi muito importante para a gente e, felizmente, há alguns anos ela adquiriu um pouco mais de peso. A minha mãe, logo depois que ela fez o tratamento de radioterapia, minha mãe chegou a pesar 27 quilos. E depois que ela colocou a sonda gastro e começou a fazer a alimentação com a dieta, ela ganhou peso. Hoje ela pesa, a última vez que eu a pesei, ela estava com 54 quilos. E aí eu vi, Sobrou. aí eu pensei, poxa, se eu for correr com ela com 54 quilos e eu não estar preparado, aí não vai dar para correr mesmo. Aí foi onde eu descobri a corrida, tem mais ou menos um ano que eu faço treinos, né, com acompanhamento, com treinador, para poder me condicionar fisicamente, até pensando nessa parte de poder correr com ela, E poder ela ter gosta. uma atividade, né? Uhum. Então, respondendo a sua pergunta, a atividade física hoje, né, ela, para mim, é muito importante para poder me manter bem disposto, ativo, né? Acredito que tem toda uma questão de hormônios, de bem-estar e de saúde que envolve tudo isso. Então, a atividade física é algo que eu faço para poder me distrair, para me sentir bem. Tenho a Thaís, minha namorada também, que dá super força também, tá junto comigo nessa. Uhum. E, né, a gente se diverte junto também. E é isso. Eu acho que É. hoje é o que eu procuro fazer e me distrair também. Essa questão, gosto muito de ler também, de filmes, de séries. E eu acho que a parte do cuidar envolve muito isso, né? A gente do cuidar de si e buscar elementos de Verdade, com certeza. distração, de desligar, né? Às vezes, que nem o Victor falou, né, de sair, deixar a cuidadora, de se desligar, deixar a mente respirar. Fazer isso não é egoísmo, né? Para quem às vezes está assistindo e não vive isso, não é egoísmo. Nós não estamos Não. abandonando nossas mães, nossos pais, é uma questão de sobrevivência. Se você não cuida do outro, né? Não é impossível cuidar do outro. Aliás, só é possível cuidar do outro se você cuida de si. Então, essa Correto. parte de distração, de hobby, de diversão, tá no pacote também, tem que ser vivido, porque se você, às vezes, não tiver um pouco disso, não adianta, você não dura. Isso aí é fato. Com certeza. E vem cá, existe algum constrangimento hoje em dia em vocês fazer alguma higiene mais íntima da mãe de vocês? Isso já está de boa? Houve no início? Porque o menininho cuidando da mãe, eu fiquei constrangida cuidando da minha mãe. Porque isso não está nem na cabeça deles, está na nossa cabeça. Uhum. Você teve, Marcelo? É uma pergunta muito boa, muito interessante, porque eu achei que eu fosse ter problemas por causa da minha mãe, mas nenhum problema. A minha mãe Nenhum. é Que massa. absolutamente nada, nem por parte dela, nem por minha parte. Então, eu faço, minha mãe toma banho, mas eu fico junto, ela se lava, e eu ajudo. Quando ela vai ao banheiro, eu a limpo, ela fica em pé, ela mesma ajuda, ela segura a blusa atrás, segura a blusa na frente, ela fala, precisa lavar mais. Então, assim, a minha mãe sempre foi muito pudica, eu também sempre fui, nunca fiquei nu na frente da minha mãe, nunca. E hoje em dia isso é uma coisa absolutamente normal aqui em casa. Eu estou tomando banho, ela vai atrás, ela me vê nu, eu estou me enxugando, ela está ali, e quando ela vai se trocar, eu a troco, eu a enxugo, passo óleo nas partes todas, entende? Então, assim, virou uma rotina natural e frequente aqui na minha casa.
sem nenhum, respondendo a sua pergunta, sem nenhum tipo de constrangimento. E isso é uma coisa muito legal. E ninguém nos ensinou. Naturalmente, a coisa veio evoluindo. No início, a minha mãe dizia assim, mas eu vou ficar pelada na sua frente? Eu falei, mãe, qual é o problema? Qual é o problema? Ela mesma tira a roupa, ela tira a blusa, ela usa calcinha descartável, né? Aquela roupa íntima descartável. Então, assim, eu troco várias vezes por dia, 3, 4 vezes por dia. Eu mesmo tiro, eu mesmo coloco. Às vezes tem alguma sujeirinha, eu limpo. Vai para o chuveiro. Então, assim, constrangimento, zero. E natural, uma coisa muito bacana isso. Legal, legal. Legal. E vocês aí embaixo? Bom, vocês estão embaixo de mim, vocês sabem, né? Bom, eu acredito que eu sou do mesmo pensamento. Nunca foi uma questão, né? Eu nunca tive esse problema, foi algo muito natural. Eu acredito que a naturalidade desse tipo de cuidado, de situação de você ter que limpar, dar o banho, ficar nu, é algo que, quanto mais proximidade você tem do seu ente querido, mais tranquilo isso vai ser. Então, se você não tem proximidade nenhuma da sua mãe, não tem contato nenhum, você quebrar isso pode ser que seja um pouco mais difícil. Só que quando é necessário, você não, isso se quebra. Não tem como você manter o pudor para sempre. Isso vai se quebrar. É um processo, claro. Sim, é um processo natural. Sim, é um processo que ele automático. acontece. Fica automático depois. Sim, No meu caso, foi muito tranquilo, acredito eu, pela proximidade e pela relação tranquila e amável que eu sempre tive com a minha mãe. Então, isso nunca foi um problema. E quando, às vezes, me questionaram, nossa, Matheus, cara, eu não ia dar conta de fazer isso. A minha resposta sempre é a seguinte, realmente, esse pode ser seu pensamento hoje. Mas se isso chegar a ser uma questão na sua vida, você vai dar um jeito. Você vai vencer isso. Não se preocupe. Então, meu pensamento é mais ou menos esse também. É muito tranquilo, nunca tive problema. O que tem que fazer, eu faço. Nossa, e até se puder fazer de uma forma divertida também, faço também, coloco música e tal. E é muito tranquilo. Graças a Deus, essa questão nunca foi um problema para mim aqui em casa. Fala, Eu queria Marcelo. colocar uma coisa. A gente tem que levar em consideração que são 3 homens aqui cuidando de 3 mulheres. Sim. Porque talvez, se nós cuidássemos, por exemplo, de 3 homens, de 3 pais, ou se fosse 3 mulheres cuidando de 3 mães, não sei se faz sentido isso, mas estou pensando nisso agora. Talvez fosse diferente. Mas são 3 homens cuidando de coisas íntimas, né? E de 3 mães. Então, a gente tem que levar em consideração isso, né? Sim. Com certeza. E aí, Vitor? Digamos que... Peguei o fio da meada aqui. Digamos que assim, dentro de casa, né? Só para voltar a essa questão da higiene, e depois eu complemento com essa questão ali que o Marcelo falou. Mas dentro de casa, como eu vim de Maringá, e o meu irmão, quem cuidava dela, e tinha outras cuidadoras, ela ainda não estava se adaptando 100%, sabe? E a gente vai aprendendo, que nem o Marcelo falou, naturalmente, é um processo natural. Não é de um dia para o outro, não é de uma semana para outra, às vezes dura um pouquinho mais, né? Mas a gente aprende, isso é fato. E só que justamente o momento que você se desprende dessa questão de achar que não vai dar certo nunca e de que, poxa, eu nunca vou conseguir trocar minha mãe, ela nunca vai deixar eu mexer com ela e não sei o que, assim, antes de colocar essa barreira ou antes de desistir das tentativas, né? Porque a gente às vezes acha que está sendo paciente, mas não está sendo, não. Você entendeu? Aí você fala assim, nossa, pensa assim, poxa, se essa pessoa falar assim comigo, eu fico muito chateado, você entendeu? Então eu penso que assim, a gente tem que se colocar empaticamente, né? De que forma que ela gostaria de ser tratada, assim como eu gostaria de ser. Mas também temos que ser muito profissionais para nos desprender do que nós somos e entender o lado profissional, porque, poxa, se eu pagar R$1.500 para uma pessoa, R$2.000 para uma pessoa, ela vai conseguir dar banho na minha mãe, não vai? Ela vai ter que conseguir. Por quê? Onde que está o profissionalismo? E aí eu busquei entender esse profissionalismo, da onde que ele surge, por técnicas, por esperar 10 segundinhos, sair, depois voltar, já que ela não vai lembrar mesmo, chega e conversa, olha,
mãe, tô aqui, eu vim te ajudar, tá bom? Conversar olho no olho. Essa comunicação foi onde eu pude concretizar concretizar e finalizar a estratégia dentro do banheiro, né? Porque é uma estratégia, né? Você tem que chegar sempre com uma estratégia parecida, respeitando o que ela gostava anteriormente, as manias os rituais, né? Sim, sim, De sim. enxugar com uma Aquilo que eu falei no toalha, início. tem a segunda toalha, Uhum. tem que colocar a toalha embaixo do pé para ela tirar o chinelo e colocar o pé e fazer assim com os dedos. Tem todo um ritual que eles já faziam desde antes, que se você não seguir, se você não aprender, e é naturalmente, falando mais uma vez, repito, naturalmente isso acontece porque você tem que ter a sensibilidade, porque senão você não vai sair da lama, né? Porque se você pedalar em cima de si mesmo, afunda todo mundo, né? O barco ali afunda todo. Legal, Então, legal. não temos que ser nós o empecilho, a gente tem que ter a mente aberta e aprender, porque que nem eles são filhos únicos, né? Aí entra a questão de onde eu queria pegar o gancho de ser mulher ou ser homem, porque no nosso caso, se tivéssemos assim uma irmã mulher, a pretensão seria muito maior de que, irmã, dona Vitória, sei lá o nome da minha irmã, imaginária, eu preciso de você ali, porque mulher que gosta, que cuida de mulher, que sabe como é que mulher funciona, não sei. Agora nós não temos essa opção, entendeu? Porque somos únicos e tal, ou por circunstâncias, Deu a cara e fez. fomos designados, entendeu? E aí tem que meter a cara, não tem como, você entendeu? Da mesma forma, é o contrário, né? Quando se é um pai que adoece, né? As irmãs podem ter essa condição de, olha, é o homem que sabe cuidar de homem, né? Cuida do pai e tal, assim, assim, assado. Tudo bem. Vocês já se conheciam ou estão se conhecendo aqui agora? Agora. Agora, né? Então, que legal. Então, é que surjam novas amizades entre vocês, né? Que um siga a página do outro, tirem Já tô dúvidas. seguindo aqui já. Então, tirem dúvidas e vá em frente. Agora, vai ter palhinha pra gente, ô Vitor, já que eles não te conhecem? Ele até engasgou, ó. Tá sem som. Ficou sem som agora, é mole? Ele tá zoado. Você que tá zoando. Fiquei sem voz. Coincidente ou não, eu deixei o violão aqui. Não é coincidência, não. Você sabe que eu sou assim, né? Sua mãe tá ali, ela tem que pelo menos sentir um prazer no final da live, já que ela assistiu aqui com a gente esse tempo todo, sentadinha, comportada. Quietinha, maravilhosa, né, dona Miriam? Vamos cantar uma música? Você sabia, mãe? Olha o sorriso dela, gente. Olha o sorriso. Ela já abriu o sorriso. Deixa eu ajeitar aqui as coisas, gente. Peraí. Nossa, que violão desafinado. Ao vivo e a cores. Desafinado. Ó. Assustou, né? Ó, mãe, você sabia que eu fiz uma música pra você? Fiz uma música pra você, sabia? Vou cantar, quer ver? Essa música aqui eu compus pra ela despertar na história. Vamos ver como é que ela vai estar agora, não sei. Dona Miriam Santos Oliveira, nascida em Icaraíma, dia 21 de agosto de 1964. Era inverno, parece eterno, o seu amor pelos seus 3 filhos, Gustavo, Vinícius, Victor, o músico. Não necessariamente nessa ordem. Herdeiros do seu sorriso gigante, herdeiros do seu coração de mãe que semeou amor. A sua vez chegou. Agora é a hora de colher, plantar, regar, cuidar, colher. Agora Dona Miriam vai colher,
Plantar, regar, cuidar, colher. Bem-vindos ao meu mundo, Alzheimer. Obrigado. Que massa, cara. Que massa, que Pois massa. é. Essa música eu compus essa semana. Pedido Cara. da Fona. A Fona que deu a ideia, eu falei, vamos fazer. E saiu Cara, essa música, ficou legal. Vamos legal, fazer, que legal. trabalha várias coisas. Que legal. Agora, só para vocês dois ficarem sabendo, de vez em quando ele faz lives com música. E aí convida a mãe de vocês para assistirem. Sim. Coloca aí. Eu abro a sessão de musicoterapia, eu abro uma live e a gente faz uma sessão ao vivo. Geralmente é assim. que funciona. Joia. Muito Vamos legal. saber, vamos saber. Muito legal, muito legal. Rola mesmo. muita emoção nas lives, é bem legal. Legal. A gente já está com 1h10 de live. Eu vou querer que vocês, por ordem de chegada agora, né, se despertam, digam a sua mensagem. E eu vou ver se consigo falar o nome do pessoal depois que vocês saírem, quem é que estava aqui na live. Porque entrou mais de 50 pessoas. Teve um momento que foi quase 60, que eu estava acompanhando os números aqui. E entre esse entra e sai, de repente eu consigo reconhecer e ver se tem alguma pergunta também. Quem foi que chegou primeiro? Fui eu, né? Foi. Ele parou assim. Foi você, meu querido. Olha, primeiro eu queria agradecer muitíssimo essa oportunidade, Juana, Vinícius, Matheus. O Matheus disse agora há pouco da importância de a gente trocar informações, experiências, conhecimento, tudo isso, né? Porque eu acho que isso corrobora para que a gente trabalhe esse cotidiano que é tão difícil, às vezes, de uma forma melhor, né? Mais produtiva e mais feliz. E eu acho que a palavra, para finalizar esse nosso encontro, a gente precisa achar felicidade. Apesar, na live anterior que eu fiz com a Silvia Schmidt, eu dizia que quando você olha o copo que está pela metade, muita gente enxerga o copo quase vazio. Eu enxergo sempre o copo quase cheio. Porque é assim que a gente tem que levar a vida. Sim, sim. Apesar dos percalços todos, que é uma palavra também que o Matheus usou, a vida está aí, a vida é bela, nós estamos com as nossas mães. Não há nada, não sei, Juana, se a sua mãe já se foi? Sim, tem 2 anos. Infelizmente, mas Matheus, Vitor, nós estamos, apesar dos pesares, com as nossas mães. E isso é uma bênção, né? Então, quanto mais nós pudermos fazer por elas, retribuir tudo aquilo que elas fizeram para nós, né, durante a vida toda. A minha mãe já está com 92. Eu vi aí, a mãe do Matheus nasceu em 64. Imagina, em 64 eu já tinha 3 anos, Vitor. Então, a gente tem que olhar sempre o copo meio cheio e aproveitar as oportunidades, tirar lição de tudo que a gente vive cotidianamente, dividir isso com as pessoas e agradecer sempre o fato de estarmos bem, estarmos vivos e acompanhados de nossas mães. Se houver mais lives possíveis que a gente possa participar e dividir essas experiências todas, eu acho muito legal. E, Vitor... Como eu ainda não fiz contigo a individual, para você contar a sua história, isso aqui foi mais um bate-papo com algumas perguntas selecionadas para levar um pouco mais de conhecimento. A gente vai marcar a nossa individual, onde você vai ter a oportunidade de contar a sua história também. Tá, e eu queria... Muito obrigado, Rona. E o Vitor, eu reparei que enquanto você estava cantando, a sua mãe se emocionou. Isso me tocou profundamente. Eu não sei se de fato ela se emocionou, se havia alguma coisa nos olhos dela, mas ela ficou emocionada. Isso me tocou muito, porque tudo que diz respeito à mãe, tudo me toca profundamente. Então, é um prazer muito grande. Vitor, Matheus, Juana, e mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade. E Matheus e Vitor, vamos daqui para frente trocar figurinhas, né, nas redes sociais, ou, enfim, contem sempre comigo naquilo que eu puder ajudá-los, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado.
Vamos lá, Vitor? Legal, vamos lá. Bom, eu quero agradecer aí a todos os. Acho que aqui tem seguidores de todo mundo, né? De todos nós aqui. Tem. O pessoal que ficou aí desde o Um vai começo. seguir o outro, já, já, todo mundo. Eu vi que teve gente aí que ficou desde o comecinho, seguidores aí de todo mundo que são. Tem aquela galera fiel, né? Então, agradecer o incentivo dessas pessoas, porque assim, a minha vida mudou no cuidado da minha mãe. Lógico que foi tudo de uma forma muito rápida, né? Faz apenas 6 meses que eu estou cuidando dela, mas tudo mudou quando eu expus, de certa forma, tudo na internet, sabe? E aí todos aqueles meus medos, aquelas minhas preocupações caíram por terra porque as pessoas compreendem, sabe? As pessoas entendem, as pessoas, lógico, existem pessoas ruins no mundo, só que eu falo que assim, em nenhum momento de todas as pessoas que fazem comentários nos nossos vídeos, que assistem os vídeos, em nenhum comentário eu vi algo que pudesse ser agressivo, que pudesse falar assim, olha, você está expondo a tua mãe, você está expondo a doença e não sei o que, sabe? Não, todos eles têm um sentimento de muita gratidão. Isso me fez entender que é possível chegar até outras pessoas. É possível que essa forma que a gente lida com as nossas mães, dentro de casa, com uma realidade parecida, porque a gente vive num Brasil que é único e é muito parecido, mesmo que tem lá no Rio de Janeiro, tem outra pessoa tão distante, mas realidades parecidas, de cotidiano, eu digo, sabe? E que dá pra gente ser mais, espalhar mais essa forma de cuidar e essa forma mais humanizada de enxergar a vida que se torna a nossa vida junto com a deles, né? Porque nós nos tornamos um, nós não podemos mais deixar sozinhos, sem que tenhamos certeza de que vai ter alguém cuidando como se fosse nós. Então, assim, quando nós nos tornamos responsáveis, é importante de o que dá certo a gente conseguir compartilhar com as pessoas. É importante que as pessoas saibam, que as pessoas tomem ciência, que se preparem, porque assim como um médico já me preparou, falou, olha, tua mãe caminha, mas vai chegar uma hora que ela vai precisar ir para a cama, então você vai precisar comprar uma cama ajustável, de não sei o quê, que tem cerquinha. Então você já tem que se preparar. Por quê? Para justamente não ter essa surpresa do cair no colo e quando você vê, já você não sabe o que fazer. Então essa antecipação, esse compartilhamento, essa informação que está sendo levada até as pessoas, eu acho o mais importante e é o de mais bonito hoje que eu tenho que agradecer a Deus pela oportunidade, é de ser, junto com todos nós, né, que somos precursores desse movimento, dessa conversa, que eu digo, eu uso essa hashtag, né, precisamos conversar sobre demência. E para que as pessoas parem de achar que tudo é caduquice, por isso que os diagnósticos estão aumentando, né? Porque as pessoas estão cientes de que essa doença está cada vez mais presente na vida das pessoas, de que elas têm que buscar cada vez mais rápido o diagnóstico e tratar. Essa é a nossa missão, esse é o nosso legado que a gente vai deixar para as pessoas e é um prazer muito grande. Obrigado por vocês existirem na minha vida, que ajuda demais também essa rede. Matheus, eu sei que você está cansado, eu tenho que te agradecer, eu tenho que te agradecer mil vezes para você estar aqui, porque foi assim um suspense. Foi um suspense durante esses dias, né? Se ia, se não ia, se ia acontecer, não ia acontecer. Inclusive ontem, na live que eu fiz rapidinha, ontem às 2 horas da tarde, falando da roupa que a gente deve usar nos nossos idosos, principalmente os acamados, para facilitar a troca, né? Eu falei assim, não sei se o Matheus vai estar presente, mas hoje de manhã, quando você falou assim, recebeu alta, ai, que bom, duplamente. Nossa, primeiro porque recebeu alta, e segundo porque ele vai estar presente e passar a sua experiência para a gente também, dividir isso. Bom, mais uma vez agradeço o convite, agradeço e muito bom poder compartilhar, poder conhecer essas outras histórias e poder a gente partilhar isso com outras pessoas, com o mundo. Como o Vitor disse, o que a gente faz aqui, a internet ela é uma ferramenta, né? E a gente sabe que tem, como qualquer ferramenta, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Isso a gente não está no nosso controle. A partir do momento que nós estamos aqui reunidos e falando coisas positivas, trocando ideia, trocando conhecimento, a própria rede, as próprias pessoas vão se juntar
vão trazer coisas boas pra gente. O que o Victor disse de não receber mensagens negativas, cara, nesse tempo que eu E também... receber paciência, né? Não mas eu falo Paciência. assim, a Não partir tem do como a momento gente agradar todo mundo. Claro, mas a partir do momento que você compartilha coisas boas, a gente cria aqui uma bolha do bem. Então, todas as pessoas que estão aqui, estão nos assistindo, eu tenho certeza que tem um propósito de vida bom. Não tem ninguém aqui que vai, às vezes, criticar ou falar mal, alguma coisa assim. E isso, seja alguma crítica, também não pode ser levado pelo lado negativo. Cara, faz o que seu coração mandar. Eu tenho certeza que o que nós fazemos porque nós amamos é algo que merece ser jogado para o mundo, merece ser dividido, merece ser compartilhado. E a partir desse momento, eu acho que a gente tem que só receber coisas boas. O carinho que nós podemos receber de pessoas, mesmo que não que seja a pessoa está lá longe, a gente nem conhece, mas cara, isso tem um peso muito grande mesmo, porque pode ter dias que você não está bem, você não está legal e pô, você recebe uma mensagem, que bacana, que legal, nossa, gostei da música, gostei do que você falou, isso é muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu acredito que aqui a gente está criando, estreitando laços e isso só tem, como o Victor disse, é deixar um legado, deixar algo de bom, porque a tendência, né, como a gente comentou mais cedo, né, é que a população envelheça cada vez mais, né, e isso vai ser mais realidade ainda. Então, a gente está Envelhecer é um direito, né? a gente está começando a trilhar um caminho e às vezes a gente está plantando sementes, né, que vão ser colhidas lá na frente. Então é isso. Muito obrigado. Estou à disposição, tanto para vocês quanto para quem está assistindo, que quiser conversar, trocar uma ideia, às vezes tirar uma dúvida que a gente não conversou aqui, e que quiser fazer live, cara, o que eu puder fazer para poder jogar para o mundo coisas boas, compartilhar experiências, eu vou fazer. Então, muito obrigado. Boa noite a todo mundo aí e a gente vai trocando ideia. Ok. Vocês sabem sair ou quer que eu tire? Eu vou tentar, Só queria lembrar uma coisa. Daqui a pouco tem Brasil e Argentina. Nossa, daqui 8 minutos. 8 minutos. Então, assim, vamos ver quem... Vamos levar os hermanos à bancarrota, hein, gente? Ô, Rona, tem alguma pergunta aí? Não. De alguma Não, eu vou pessoa? ver depois. Eu vou ver depois. Eu vou liberar vocês. Tá bom? Tá bom. Forte abraço. Muito bem. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.